Hoje nós vamos terminar aquela série de conversas e sermões sobre os 5 solas da Reforma. No primeiro domingo nós falamos sobre sola graça, somente a graça salva. No segundo nós falamos somente as Escrituras. O reverendo Márcio veio e deu uma palavra estimulando o valor das Escrituras no lar, no coração. No terceiro domingo, o seminarista David trouxe a palavra sobre somente a fé. Em Cristo Jesus salva. Marcos, domingo passado, falou somente a Deus a glória, só lhe deu glória. A Deus somente a glória, glória somente a Deus. E hoje nós vamos falar sobre a centralidade das Escrituras. Cristo, somente Cristo. Esses 5 solas, eu quero lembrar os irmãos que eles foram estabelecidos para confrontar pontos heréticos que estavam sendo desenvolvidos na igreja romana. Não que esses 5 solas, graça, Cristo, Escrituras, fé, Deus a glória, não estavam sendo pregados pelos apóstolos. Foi um tema muito forte, muito incisivo, muito profundo do colégio apostólico, principalmente o apóstolo Paulo, um dos grandes pregadores de todos esses 5 pontos calvinistas, esses 5 solas da Reforma Protestante do século XVI. Mas em 1517, alguns desses reformadores, já no século XIV, alguns trabalhando esses pontos e querendo estabelecer um novo sistema doutrinário para a igreja romana, abriram os primeiros passos, deram os primeiros passos para que a reforma protestante se estabelecesse lá no século XVI, através desse grande monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Quando ele se revolta com o seu clero e ele não tolera mais as heresias que estavam sendo pregadas pela igreja, e ele então escreve e dá o seu grito de libertação das heresias, e diz que o justo viverá por fé e não por compra de salvação. Esse era o ponto central da reforma de Martinho Lutero. Ele não aceitava mais a ideia de que com uma moeda jogada no gasofilácio, um barulho de uma moeda caindo, aquele barulho tirava uma alma do inferno e levava para o céu. Aquilo para ele era muito heresia, era muito falso. E ele então confronta todos os seus líderes, todos os seus colegas do clero, e dá esse grito inicial da reforma protestante do século XVI, dizendo que o justo viverá por fé. Logo em seguida aparecem novos e profundos teólogos como João Calvino, Auriculo Zwingli, assim como Jerônimo Savonarola na Itália e outros grandes líderes da reforma, implantaram um sistema doutrinário profundo para dizer para mim, para você, para a igreja daquela época, e isso vai perdurar para aqueles que creem no Evangelho e pregam o Evangelho, para dizer que o justo viverá por fé, o justo viverá pela palavra de Deus, que é as Escrituras, o justo viverá somente pela graça, será salvo pela graça. As Escrituras é a base da igreja, Cristo é o Senhor da igreja, e tudo isso para a glória de Deus. Irmãos, isso é muito bom você estudar isso e conhecer isso, e como cristão, como reformado, uma igreja histórica, bíblica, uma igreja que crê no Evangelho, você conhecer isso é importante demais, para você saber que você vive por fé e não por obras. Não adianta você fazer grandes coisas para o próximo se você não faz nada para Deus, se você não é nada diante de Deus. Não adianta você lutar e correr atrás de oportunidades para encontrar a sua salvação, porque você não vai encontrar. Você vai encontrar isso pela graça bendita de Jesus. Não há outro meio de se achegar a Deus, e nós vamos falar sobre isso hoje, a não ser Jesus Cristo, o Senhor da igreja. E não há outra forma de você encontrar a salvação a não ser a fé em Cristo Jesus. E tudo isso para a glória de Deus. A glória é dele, o poder é dele. Hebreus capítulo 8, eu quero conversar com vocês um pouco diferente hoje sobre, talvez, o que muitos têm falado aí sobre somente a Cristo. Claro que Cristo é a tese central do Evangelho, Cristo é a mensagem, principalmente dos apóstolos,
E agora nós vimos isso sendo fortalecido pela ideia dos reformadores, e nós vamos abrir aqui uma discussão diferente sobre a realidade de Jesus Cristo como o Senhor da igreja. Hebreus capítulo 8, a partir do verso de número 6, diz o seguinte: E agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Até aqui nós vamos pensar, e por isso eu pedi para vocês lerem os capítulos 8 e 9, porque aqui nesses capítulos 8 e 9, nós vamos ver Deus dizendo o porquê de uma nova aliança, porque agora Jesus Cristo é único, porque somente a Cristo. Jesus não é apenas o nome central para o cristianismo evangélico, ele é o único nome, o nome que está acima de todo o nome, pois Jesus Cristo é o próprio Evangelho. Nós encontramos Filipenses capítulo 2, verso 9, dizendo que Jesus é o nome que está acima de todo o nome. Irmãos, mas nem sempre foi assim. Apesar de Jesus ser o único nome atribuído à salvação, cura, libertação e purificação pelos apóstolos e primeiros discípulos, com o passar do tempo, e com o afastamento da centralidade do Evangelho de Jesus Cristo, outros nomes e práticas começaram a achar lugar na fé, na igreja. E isso provocou essas discussões. Enquanto no início, Jesus e seu sacrifício eram suficientes e únicos para a salvação, com o tempo, a salvação passou a ser recebida pela obra de Cristo associada a justiça da pessoa salva, aqueles que acham que podem fazer alguma coisa e colaborar. Não só isso, mas outros cristãos, depois de mortos e considerados santos, como se diz aí os católicos romanos, eles também são tidos como acessos a Deus e acessos à salvação, acesso à busca de consagração diante do Pai. E o exemplo mais firme e forte que nós encontramos é a figura de Maria. Há um jargão católico que diz aí, né, que peça à mãe que o filho atende. Então, tudo isso são pontos de reflexão para que a igreja pudesse chegar a essa conclusão no século XVI e fortalecer isso através de teólogos como João Calvino, para trazer uma doutrina sadia e dizer para mim e para você que somente Cristo. E a Reforma, então, ao cunhar essa expressão, somente Cristo,
ela atacou frontalmente esses desvios, declarando que a salvação é alcançada unicamente pela obra expiatória de Cristo. E segundo o Novo Testamento, nós lemos isso aqui das nossas meditações, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. E não é apenas desnecessário buscar outro mediador. É errado se buscar. Não é apenas desnecessário, mas também errado. Porque só há um que tem acesso a Deus. Portanto, nós observamos que quando Paulo escreve aos Gálatas, afastando, que eles estavam se afastando do ensino, começando a acreditar que era necessário aliar-se ao sacrifício de Jesus, à prática de obras da lei de Moisés, o apóstolo lhes dedicou toda uma carta para chamá-los de volta ao verdadeiro evangelho e mostrar para eles a graça, a salvação. E lá no capítulo 2, no verso 20, Paulo diz que agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não há outro caminho, irmãos. Não há outro caminho. Qualquer pensamento, teologia ou prática religiosa que tira Jesus Cristo de sua posição central como agente da expiação humana, carece de reforma, seja no século 16, 1517, ou seja em 2022. Por isso que a igreja precisa estar atenta. Quem é que está no púlpito? Quem que prevalece no centro da igreja? Quem é o centro do evangelho? Nós precisamos estar atentos a isso. Deus, então, queridos, nós observamos que Deus fez uma aliança com o seu povo. Conduziu o seu povo através dessa aliança. E Deus traz o seu povo até o fim com essa aliança. O texto de Hebreus fala dessa aliança de Deus. Fala dessa aliança que ela não era perfeita, não era desnecessária, mas não era perfeita. Por isso a segunda aliança. Mas o que é então essa aliança? Nós precisamos entender um pouco sobre isso. E eu quero trazer, nos próximos domingos, eu quero trazer para nós uns estudos sobre esse pacto, essa aliança que Deus fez com o seu povo. Mas nós vamos ver aqui rapidamente o que seria essa aliança, um acordo, um pacto. No Antigo Testamento, Deus fez essa aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com o povo de Israel. Deus escolhe e pronto. Esse é meu povo. Abraão é o primeiro, Isaac, Jacó. Deus vai renovando essa aliança com os seus líderes, para renovar o coração do povo. E Deus prometia ser o Deus deles e cuidar de tudo, até aquele momento que nós conhecemos, que é o momento em que Deus dá a tão sonhada terra. Nesse período, Deus cuidando, Deus sustentando, livrando o seu povo, tirando o seu povo de prisões, de guerras, libertando o seu povo até chegar aquele momento. E Deus também promete que de um descendente sairia o Salvador do mundo. E nós vamos vendo isso. Deus escreve a lei. Veio os 10 mandamentos. E Deus disse: vocês devem ser o meu povo. Vocês devem obedecer e me adorar somente. Deus vai dando as regras. Devem ter cuidado de guardar a lei e devem ter o cuidado de cumprir esses mandamentos. A palavra de Deus sempre viva através dos seus líderes, Deus falando com seus próprios líderes, exortando o povo a obedecer, a guardar a lei e a guardar os mandamentos. Quais eram os elementos usados na lei de Deus? Nós vimos aí que a circuncisão,
Os homens eram circuncidados. A ideia de Deus é que essa circuncisão, ela alcançasse o coração, transformasse o coração do seu povo para a obediência, a consagração e o guardar das leis e desses mandamentos. No entanto, a circuncisão era um desses elementos. O outro era a Páscoa, o cordeiro sem defeito para as famílias celebrar a Deus. Dentro dessa aliança tinha esses elementos. Então nós vemos que foi estabelecido em seguida a Páscoa, a aliança de Deus nesse celebrar. Depois vem a arca da aliança e as tábuas da lei, a adoração, a fidelidade, os preceitos, os sacrifícios no templo, no tabernáculo, o sacerdote, o sumo sacerdote, como agentes de intercessão. Isso é a aliança que Deus fez lá atrás com o seu povo. Deus cumpriu o seu propósito e Deus cumpriu as suas obrigações. O povo quebrou várias vezes a lei e Deus os puniu. Paulo é muito feliz na sua doutrina aos Romanos, no capítulo 7. Ele começa dizendo no verso 7, que diremos, pois, é a lei pecado de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Paulo vai chegar à conclusão que ele não sabia o que fazer, o seu próprio coração era um coração tendencioso aos pecados, e ele está lembrando do povo de Israel que quebraram esse pacto várias vezes, quebraram as leis, desobedeceram a Deus. E aí Paulo é feliz em dizer, lá no verso 25 de Romanos 7, ele diz que graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esse é o pacto, essa é a lei. Se a primeira aliança, diz o nosso texto, se fosse perfeita, não precisaria outra. Irmãos, vejam que Deus cumpriu todos os seus compromissos com o seu povo. E Deus deu esses argumentos, deu esses elementos, como a lei de Moisés, deu as tábuas da lei, deu os mandamentos para que as cumprisse à risca. Deus deu a arca da aliança para que estabelecesse o cenário da adoração. Deus deu o privilégio de acesso ao tabernáculo para a confissão. Então Deus cumpriu o seu propósito com o seu povo e o povo desobedeceu. E é por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer dessa necessidade. E ele começa dizendo que por esse princípio da quebra da aliança, no capítulo 8 que nós lemos, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma, estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Irmãos, vejam bem, não que a aliança não era necessária, e ela não tinha seus objetivos, e ela não era boa, ela apenas não era perfeita. No entanto, então, a segunda coisa que nós percebemos, que essa aliança ela foi substituída. O verso 7, verso 8 do capítulo 8 que nós lemos, o verso 7, do capítulo 8. Porque se aquela primeira tivesse sido perfeita, não precisaria de uma segunda. Agora, diz a Bíblia que todos têm acesso. Deus renova a sua aliança com o seu povo. E Paulo agora vai ser muito profundo em dizer, na sua teologia, que agora é o Israel espiritual. O povo de Deus agora tem acesso, não somente os judeus, isso se espalhou pelo mundo. O véu foi rasgado, a cortina desceu de alto a baixo, e o acesso foi liberado pelo novo e vivo caminho, diz Hebreus capítulo 10, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Eu e você, nós temos acesso. Se cumpre tudo o que Deus havia prometido para aquele povo. Ele diz que de um descendente, ele estabeleceria um novo pacto com Deus. De uma descendência lá atrás, ele traria aquele que seria único e suficiente para o acesso a Deus. Não mais sacrifício. As promessas todas de Deus
foram cumpridas. Vejam bem que agora as primeiras coisas, os primeiros elementos que nós vamos ver, a circuncisão foi trocada pelo batismo. Ou seja, não há mais sacrifício, não há mais dor. Você hoje tem acesso à aliança com o povo de Deus pelo batismo espiritual. Deus vem, batiza o seu coração com o Espírito Santo. Você recebe o símbolo da água e você está dentro dessa nova aliança substituída, perfeita, agora feita em Jesus Cristo. A Páscoa foi trocada pela ceia. Não há mais necessidade do cordeiro perfeito, sem defeito, o sacrifício. A ceia é celebrada com o pão e o vinho, simbolizando o cenário que Jesus esteve com os seus apóstolos, mostrando para eles, e nós lembramos disso, do seu sacrifício na cruz. Irmãos, veja que essa aliança substituída, essa nova aliança, tem também os seus termos. Aquilo que Deus pede é a mesma coisa. Deus pede de mim e pede de você obediência. Jesus vai à cruz. Ontem nós estávamos estudando isso com a família no discipulado. Jesus vai à cruz para nos dar vida, para nos dar salvação. Isso vem de graça, isso vem de Deus, não é de homens, para que ninguém se glorie. E Deus pede a mesma coisa que Ele pedia ao seu povo de Israel lá atrás. Deus pede obediência. Deus pede corações gratos, porque você recebeu de graça a salvação em Cristo Jesus, a aliança perfeita, renovada, substituída por uma que não era perfeita. Jesus obedeceu e nos pede obediência nos seus ensinos. Irmãos, nós servimos a Deus por amor. Sabe por quê? Porque essa lei que foi estabelecida na primeira aliança de Deus com o seu povo, essa lei ela está agora no nosso coração. Nós não somos circuncidados na carne, mas nós somos circuncidados no coração. Porque Deus vem e batiza o meu e o seu coração com o Espírito Santo e nos dá uma nova perspectiva de vida. Isso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E Deus nos pede o mesmo que pedia antes: obediência, adoração, serviço, gratidão. É sobre essa aliança que nós estamos hoje, sobre esse pacto da graça. Não que o pacto da lei era imperfeito, repito, ele não foi suficiente, porque o povo não resistiu. E a promessa de Deus foi cumprida, enviando o seu filho, a semente que Ele prometeu. Ela veio, ela andou sobre a terra cheio de graça e de verdade, e trouxe ensinamentos profundos, e não trouxe só isso, trouxe a sua própria pessoa, indo à cruz para dar a sua vida por mim e por você. Nós estamos sobre essa aliança, por isso somente a Cristo. Quais são então os efeitos dessa nova aliança? A relação entre a antiga e a aliança nova. Uma é a continuação da outra. Deus apenas renovou essa aliança agora com perfeição. Agora Deus deu o seu Filho para que nós tivéssemos acesso a Ele. E se você ler o capítulo 8 e o capítulo 9 de Hebreus, você vai ver mais elementos, mais necessidades que o povo tinha de sacrifícios e adorações, mais encontros com o sacerdote, muito mais elementos que tinham que ser feitos e levados ao sumo sacerdote para a adoração. Agora você tem Jesus Cristo, o seu único Senhor e Salvador, e você tem acesso a Ele. A carta aos Hebreus é esse tratado profundo de cristologia, mostrando a eficiência do sacerdócio de Jesus Cristo, o único sacerdote que nós temos hoje, que nos leva a Deus. Leia Hebreus. Procure entender isso e você vai certamente ter muito mais entusiasmo em Jesus. Você vai amar muito mais a Jesus. Você vai servir com muito mais desprendimento. Você vai adorar com muito mais intimidade e profundidade. Porque Ele é único.
Diz o texto em Hebreus capítulo 6 que ele é o âncora da alma. A âncora segura um navio gigante. Jesus segura sua alma de não ser destruída. Jesus segura sua alma para a adoração perfeita. O âncora da alma te traz para a adoração, para o serviço, te traz o senso da gratidão, porque Ele foi à cruz por você. Veja bem, meus queridos, somente a Cristo nós servimos e pregamos. A nossa mensagem tem Cristo. A nossa mensagem é Cristo. A nossa mensagem eleva o nosso coração para mais perto de Cristo. A igreja vive para Cristo, porque ela é de Cristo. Nós somos ensinados por Ele todos os dias. Todas as nossas experiências de pregações e estudos têm Cristo. Todo o nosso ser deve ter Cristo. Por isso eu fiz a crítica inicialmente, falando desses que cederam seus púlpitos para os candidatos, e onde falaram um monte de bobagem. O nosso representante é Cristo, nosso mediador é Cristo, o nosso Salvador é Cristo, nossa garantia de vida eterna é Cristo, nossa companhia é Cristo. Irmãos, Jesus é o nosso conforto na hora das fraquezas, porque nós lembramos das suas dores, dos seus sofrimentos. Ele é o único caminho para nos levar a Deus e entender um Deus soberano, criador e sustentador de todas as coisas, um Deus que governa o universo. Ele nos leva até esse Deus. Por isso, a centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. A centralidade de Jesus é esse fundamento da fé. Martinho Lutero disse que Jesus é o centro e a circunferência de toda a Bíblia. Você vai encontrar na sua leitura mais profunda, naquele momento mais dedicado ao estudo, você vai encontrar a mensagem apontando para Cristo. Por isso que ela é toda a circunferência dela, diz Martinho Lutero, que é Cristo. Isso significa que quem Ele é e o que Ele fez em sua morte e ressurreição são o conteúdo fundamental da Escritura. Eurículo Zwingli, outro reformador, diz: Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem Ele o corpo está morto. Irmãos, isso me chama muita atenção, porque tem muitos corpos na UTI. Porque não está na centralidade de Cristo. E Zwingli parece que está vivenciando os nossos dias. Nós temos muitas igrejas e pouco evangelho. E é vergonhoso demais para nós agora termos que enfrentar essa situação por falsos profetas abrindo os seus espaços, os seus púlpitos, trocando Cristo por candidatos. É terrível isso. Por isso que eu entendo que há muitos corpos na UTI. Isso deve nos levar a pensar, irmãos, como igreja cristã, presbiteriana, histórica, bíblica, o quanto nós devemos manter a nossa fidelidade a Cristo. E o quanto nós devemos preservar isso aqui. Não é à toa que a igreja presbiteriana do Brasil, ela zela na sua maior parte por isso. Somos taxados, às vezes somos criticados, somos às vezes confrontados, né, presbítero Marcos? Mas nós queremos manter fiel. Esse púlpito é do Senhor Jesus, esse púlpito não é de homens. E nesse púlpito tem que sair a mensagem de salvação e não a mensagem de encher egos.
Diz o Evangelho que sem Cristo nada podemos fazer. Nele nós podemos fazer todas as coisas, diz João capítulo 15, verso de número 5. Filipenses 4,13 diz que nele nós podemos todas as coisas. Nele nós podemos todas as coisas, mas nele. É interessante demais você ter esse versículo aplicado no seu coração de forma objetiva, real, profunda. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é no sistema, não é na minha ideologia. Irmão, somente Cristo pode trazer a salvação. Paulo deixa claro isso em Romanos capítulo 1 e 2. Embora haja uma auto-manifestação de Deus, além de sua obra salvadora em Cristo, nenhuma porção de teologia natural pode unir Deus ao homem. Nenhum argumento. Se Deus não agir, o homem está perdido. Essa é a visão teológica, bíblica de Paulo. A união com Cristo é o único caminho para a salvação, por isso somente é Cristo. Se você é um filho de Deus, Cristo em seu tríplice ofício, como profeta, como sacerdote, como rei, significará tudo para você. Veja bem, você ama Jesus como único? Você o ama em sua pessoa, em seus ofícios, em sua natureza, em seus benefícios? Então entenda que Ele é o seu profeta para ensinar-lhe. Leia as Escrituras, leia os Evangelhos, leia a teologia de Paulo, de Pedro, de João. Leia a Bíblia, que você vai ser ensinado por esse profeta chamado Cristo. Ele é o seu sacerdote para sacrificar e interceder por você e abençoar. Ele está à destra de Deus, diz a Bíblia. Ele está ao lado de Deus intercedendo, olhando para você, levando seus argumentos de oração, de intercessão até Deus e dizendo: Pai, abençoa. Por isso Ele é único. E Ele é o Rei, irmãos, porque Ele governa a terra. Diz a Bíblia em Isaías que o governo está sobre os seus ombros. Diz a Bíblia que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele estará comigo, Ele estará contigo, como Rei, olhando e governando a terra. Aqui nós temos os nossos governantes passageiros, os seus propósitos, suas propostas e Deus de olho. Mas Cristo é quem governa a terra. Irmãos, finalizando, não deixe que o nome de Jesus se torne apenas uma interjeição nos seus lábios. Invoque-o. Busque a Jesus para que a sua oração chegue a Deus. Entregue-se de fato a Ele com integridade, com fidelidade, com amor, com dedicação, com zelo, com propósitos definidos e puros. Entregue-se a Ele. Viva para Ele. E para Ele somente. Apocalipse capítulo 1. Versos 5 e 6, eu quero terminar. E da parte de Jesus Cristo, o fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Irmãos, somente a Cristo, a quem nós devemos amar e servir. Ele é o dono da igreja. Diz a Bíblia que o governo está sobre os seus ombros, pela confiança do Pai.
e nós temos a garantia da sua presença conosco. Por isso nós vamos nos manter somente Cristo. Aliança renovada, graça bendita, misericórdia estendida, salvação clara, vida eterna com Ele. Vamos orar, fique de pé. Quero convidar o ministério para a gente cantar uma música enquanto a gente ora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar o nosso amor a Ti. Pelos méritos de Jesus nos achegamos ao Senhor. Clamamos, invocamos, oramos por todos, oramos pela pátria, oramos pelos candidatos que venceram. Oramos para que haja paz, haja boa distribuição, haja justiça. Mas acima de tudo, Deus, que a Tua igreja mantenha-se fiel, organizada, testemunhando, pregando o Evangelho. Assim nós cremos, pelo poder de Jesus, nos impulsione a isso, ó Deus. Trata com os nossos corações, que às vezes se desvia. Ó Deus, tenha misericórdia do Teu povo, da Tua igreja nesta hora. Fortalece o Teu povo, ó Deus, nesta caminhada, nesse novo trajeto, com novos governantes. Que nós possamos continuar fiéis e com a nossa visão clara de quem é o Senhor diante de toda essa história, de todo esse cenário. Abençoa-nos, Deus. Encha-nos de paz, de alegria de sermos o Teu povo, a Tua igreja, e poder dizer que o Senhor é soberano, que o Senhor reina, que o Senhor está conosco, a Tua igreja não morrerá. Oh Pai, enche o nosso coração com isso. Para a glória do nome de Jesus, assim oramos. Amém. Vamos cantar.